Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez. Hoje iremos tratar, então, sobre as últimas festas, a última temporada de festas, né? Já tratamos aí no vídeo anterior sobre a Páscoa, Asmos, primícias, e também tratamos ali sobre o Pentecostes e adentramos na festa das trombetas. Porém, sabemos que são conexões aí para as últimas festas, que é trombetas, expiação e tabernáculos. E hoje eu estou muito contente aqui porque eu tenho a participação do meu irmão Ricardo Maciel. O irmão Ricardo, ele tem um trabalho muito importante aí no Instagram, conheci ele via Instagram, e um Instagram muito bem apresentado ali, onde ele prega a mensagem do Senhor ali. Eu não vou falar muito, vou deixar para o irmão se apresentar e contar um pouco aí da trajetória, irmão. Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Muito feliz por estar participando aqui junto com o irmão Wagner. Eu me chamo Ricardo Maciel. Estamos ali trabalhando num perfil do Instagram que é Vozes de Trombeta. Um trabalho que a gente vem realizando depois que nós conhecemos acerca das duas casas de Israel, das festas. O Senhor veio trabalhando em nossas vidas, tanto eu como a minha esposa, a Evelyn, a fim de apresentar, né, essa palavra que muito tempo esteve ofuscado na vida de muitas pessoas e até hoje, né, muita gente não conhece essa realidade, essa mensagem, esses tesouros escondidos do Senhor que Ele quer, né, apresentar para cada um de nós. Então, nós ficamos muito felizes em estar participando aqui, porque sabemos que toda palavra que será tratada aqui, com certeza vai alcançar muitos corações. Obrigado pelo Amém, convite, Wagner. amém, sem problema nenhum. É uma honra estar recebendo aqui, até porque eu vejo que o irmão tem bastante conhecimento. E eu também entendo, como eu já apresentei, eu fiz uma apresentação do irmão em um vídeo, eu entendo que qualquer ferramenta pode ser usada para a pregação do evangelho. Ainda mais nos dias de Verdade. hoje, onde a gente arrasta para o lado e curte e compartilha qualquer besteira na internet, ter pessoas como o irmão que se dedicam um pouco do tempo para fazer o evangelho correto e verdadeiro avançar, é para ser uma honra e glória. Mas, tirando essa parte da apresentação, que é muito necessária, eu trouxe o irmão aqui exatamente porque quando se trata de festas, eu vejo que o irmão tem um entendimento muito profundo. E eu pensei, por que não trazer o irmão Ricardo Maciel para nos ajudar aí nessa parte? Porque hoje nós iremos tratar em específico da festa da expiação. Porém, a gente vai fazer um apanhado, entendendo que essa festa, ela é agregada, né, irmão? Até eu vi no seu último post, para quem não viu, dá uma olhadinha lá em Vozes de Trombeta, @Vozes de Trombeta, né? No último Isso. post, o irmão ainda tratou sobre as festas e chamou a última festa da festa dos tabernáculos. Está incluída ali trombetas, expiação e tabernáculos, né? Isso, Ou exatamente. outros textos chamam de festa das cabanas, né, irmão? Também. Correto, Então, exato. de qualquer maneira, é a mesma festa. Por que, irmão? Tenta explicar para o pessoal aí por que 3 festas são chamadas de uma e, na verdade, são 3. Aí se puder nos explicar, assim, para quem é leigo na situação, quem é leigo nessa história do entendimento a respeito dessas 3 últimas festas e por que a importância desse entendimento espiritual para a igreja nos dias de hoje. Ok. Se tu ler em Deuteronômio 16, Deus vai instituir ali 3 grandes encontros, outros chamam de 3 festivais da peregrinação, onde o povo teria que ir até Jerusalém, até o templo, e oferecer suas ofertas, né? E não poderiam ir de mãos vazias. Então, envolvia muito essa questão das colheitas. Então, a importância de nós entendermos as chuvas, entendermos as colheitas, né? Porque pelas colheitas surgem os frutos que são apresentados ao Senhor.
Sim. Então, esses 3 grandes encontros o primeiro encontro envolve Páscoa, asmos e primícias, e a Uhum. partir de primícias começa a contar 50 dias, até o segundo grande encontro, que é Shavuot, que é Festa das Semanas, também chamamos de Pentecostes, né? Shavuot significa semanas, porque a partir de primícias são contados 7 semanas, né? No qual eles apresentavam os feixes ao sacerdote. O sacerdote apresentava ao Senhor os molhos e eles eram aceitos. E isso vai culminar no segundo grande encontro, que é Pentecostes, Shavuot. Uhum. E o último grande encontro ocorre aproximadamente 120 dias depois, Isso. no mês 7. No Primeiro dia do primeiro, mês sétimo, né, irmão? no primeiro dia do mês 7, tinha trombetas. Então, trombetas é um chamamento, né, para todo o povo, para que eles tivessem atos de arrependimento. E contavam ali 10 dias, que chamam de Techuvá, que significa retorno, retroagir, voltar, né, aquilo que era do princípio, no sentido de eles orarem e também com gestos de profundo arrependimento. Então, Techuvá envolve arrependimento dos erros, das falhas, dos pecados. É uma preparação para o grande dia da expiação, que acontecia no dia 10 do mês 7. Por isso E que, desculpa te interromper, por isso que quando a gente fala de festa de trombetas, por mais que as outras festas também tinham, essa festa era uma festa importante, porque era uma anunciação em 10 dias de um dia ímpar, de um dia muito importante, que era o dia da expiação, né? correto. E quando a gente vai para a E, palavra de Deus, a gente vê que trombetas, elas significam anunciação, exatamente, pregação da exatamente. mensagem. Mas Isso, esse dia era um dia especial, cara, uma trombeta tocada muito diferenciada, muito especial, chamando o povo, né? exatamente. E outra questão muito interessante, que os meses eram contados de acordo com as fases da Lua. Isto. Então, o ciclo lunar é que ele dava, contavam os dias dos meses. E, de acordo com os estudos, todos os ciclos da Lua, as 4 fases completas, faz 29,5 dias. Não Uhum. são 30 dias completos, né? É 29,5. Então, lá no tempo dos israelitas, para que eles soubessem se realmente entrou o mês ou não, eles tinham que olhar para o céu e verificar quando que surgiria o primeiro sinal da lua nova. Porque como são 29 dias e meio, era Uhum. difícil mensurar pelos cálculos. Sim. Eles tinham que olhar para o céu. Então, não sabia o dia e nem a hora quando acontecia a virada de um mês para o outro. E essa expressão, não saber o dia e nem a hora, a gente consegue conectar com a palavra, né? Por isso que é importante a gente ter o entendimento do calendário bíblico, que ela é diferente, ela não tem a mesma consonância com o nosso calendário, por exemplo, que é o calendário gregoriano. Deixa eu até fazer Então, uma pausa aqui e recordar uma coisa muito interessante. Quando eu estava estudando as festas, porque isso é um estudo que ele praticamente deve ser frequente na igreja, mas as igrejas não estudam isso. Exatamente sim, por entender que todos os rituais passaram. Calma, não é bem assim, eu costumo dizer. Nada do que foi escrito foi para bonito. Deus colocou ali para trazer ensinamentos para nós. com Quando certeza. Deus diz são sombras de coisas vindouras, não quer dizer que aquilo já passou assim de não precisa mais fazer, tudo bem, a gente sabe que não precisa cumprir os rituais, mas aquilo são sombras de coisas vindouras. Então a gente tem que olhar para a sombra. Se não olhar para a sombra, né? E aí eu estudando,
eu estava estudando ali e um dia conversando com o irmão em particular, o irmão disse, você vê, porque acontece que a data vai culminar lá em outubro, novembro. Só um pouquinho. Eu liguei na hora para o irmão, lembra, irmão? Não posso te Lembro. ligar, pode me ligar. Liguei para o irmão, irmão, me explica isso daí. Porque nem todo mundo sabe, mas o calendário ele não segue a mesma sequência do calendário que a gente tem hoje. Então, quando a gente diz primeiro dia do mês 7, que dia que é, na verdade, irmão? Que mês que é, na verdade? Não é julho. Então, não, no calendário bíblico, o mês 7, que é o mês onde são celebrados aí trombetas, expiação e tabernáculos, no nosso calendário vai cair entre setembro e outubro. Sim. Né? Então tem uma diferença aí de pelo menos uns 2 meses, 2, 3 meses. E não Né? exatamente o primeiro do mês 7 seria no dia 1º de outubro, porque vai depender da lua, é isso? O calendário bíblico, ele segue a contagem dos meses, dos dias, dos meses, é de acordo com a lua. Mas a questão das colheitas é necessário observar o sol. Então, eu entendo que o calendário bíblico é lunisolar. Então, é Lunisolar. importante lunisolar. A lua para a contagem dos dias, dos meses e com relação às colheitas, os judeus observavam a trajetória do sol. Né? Então, as estações, por exemplo, na terra de Israel, é até diferenciada. As 4 estações não são bem divididas. O que mais prevalece é o verão e o inverno. E a chuva temporânea, a chuva serôdia, estão ali naquele intervalo, né, da estação de outono e primavera. Tanto que nas escrituras, quando nós olharmos a associação das chuvas, a gente vai ver a chuva de outono, a chuva de primavera, em algumas traduções. Então, é Isso. bem interessante a gente estudar o calendário bíblico da forma que Deus instituiu para o povo, porque isso é muito importante para a gente entender o que é que está nos planos do Senhor para o seu povo, de acordo com o calendário de Deus, né? Com os Exatamente. moedes de Deus, tempos determinados que Deus institui na palavra. Amém, irmão. Então, como a gente viu, a festa das trombetas se iniciava no dia 1º No do mês 7º 7. mês, do mês 7, Exatamente. dependendo dos fatores de lua e sol, para que a gente tivesse esse dia exato. Então, o povo de Israel tinha que estar preparado para esse toque de trombeta. Passando 10 dias, irmão, vinha um dos dias que, para mim, é o mais importante. Muitas igrejas estudam sobre esse dia e fazem correto de estudar sobre esse dia, porque o livro de Hebreus é inegável, ele aponta muito bem a respeito desse dia, apontando Cristo como nosso sumo sacerdote, que adentrou os Correto. céus para fazer cumprir essa festa, para fazer cumprir essa sombra, né? Então, no dia 10, logo depois que fosse contados os 10 dias da festa das trombetas, nós teríamos, então, a festa da expiação. Meu irmão, faz um resumo para nós de como que funcionava essa festa da expiação com relação ao sumo sacerdote. Certo. Essa celebração é importante entender aí para todos. A gente fala festa, né? E Sim. aí as pessoas vão achar que Então, é comemorando, sim, lógico. comemorando, né? É, A comemoração de fato vai era ocorrer depois. na última, em tabernáculos, né? Mas expiação é um dia assim de muita aflição, de Apreensão e aflição. quebrantamento, humilhação, porque era um dia muito especial se Deus iria perdoar ou não os pecados daquele povo, de toda a nação. Então, eu chamaria mais de um encontro, uma reunião solene. Moed, né, essa palavra que foi originada em Gênesis, capítulo 1, verso 14, ela traz esses significados. Uma delas é festas. Uhum. Outra pode ser também reunião solene, tempo determinado. E expiação é uma reunião solene, né,
que envolve aflição, que envolve expectativa de todo o povo para saber se realmente o Senhor vai perdoar ou não o pecado dele, do Lá em, povo. lá em Levíticos 16, a gente tem a colocação de como que sucederia essa festa. Até vou compartilhar a tela aqui, irmão, com a Bíblia, e a gente Sim, vai dar uma olhadinha lá, tá? claro. O irmão tá olhando aí, né? Tô olhando. Então tá, vamos lá. Eu vou ler, não vou ler todo não, tá? Vou ler só uma parte aqui, porque a maioria das pessoas já conhece, mas vamos dar uma refrisada aqui. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a água, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele uma túnica de linho sagrado e terá as calças de linho sobre a pele, e cingir-se-á com cinto de linho e cobrirá com a mitra do linho. São estas as vestes sagradas, e banhará o seu corpo em água, então as vestirá. Deixa eu ver, eu vou passar aqui para um texto que eu quero trazer, que eu estava meditando nele. Eu vou ler no versículo 11, irmão. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, diante do propiciatório, e aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário, versículo 16, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões, de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Deixa eu passar para cima aqui um pouquinho. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação do santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação, por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante do Senhor e fará expiação por ele, tomará o sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar e ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Então, exatamente o que o irmão disse ali, que nesse momento o povo não fazia parte, o povo ele ficava nas cabanas ali aguardando todo esse ritual, que era feito somente pelo sumo sacerdote. Exatamente. O Quando a povo gente ficava do lado de fora, né? ficava do lado de fora. Então, quando a gente vê esses textos aqui, acaba nos remetendo lá para o entendimento que está descrito lá no livro de Hebreus, a respeito desse dia, a importância desse dia e o que esse dia representa para nós hoje. Afinal, unindo tudo que a gente falou aqui sobre as festas, todos os vídeos que eu já fiz, o irmão pode nos dizer então qual é a importância da igreja para entendermos as fases das festas e a importância de entendermos o que o nosso sumo sacerdote hoje está trazendo de benefício para a igreja. Por que a igreja deve se sentir incluída neste plano? O que isso significa hoje se eu não preciso mais repetir esse ritual, irmão? Então, como diz lá o próprio
escritor de Hebreus, muitos dizem que Paulo que escreveu Hebreus, né? Ele traz lá em Hebreus 10, verso 1, que tudo isso são sombras dos benefícios que hão de vir, né? Muita gente não tem o hábito de estudar as leis, a lei e os profetas. E tudo isso é importante, porque o que nós estamos lendo no Antigo Testamento, eles apontam para toda a obra do Senhor que vai culminar nos últimos dias. E a sombra do dia da expiação é o mais importante deles. Todos os elementos que compõem o tabernáculo, eles são muito importantes, porque cada um deles tem uma representatividade que o povo precisa aprender, não de forma cerimonial, mas o que representa cada elemento para a sua vida. Então, o dia da expiação, o Levítico 16, ele demarca a trajetória do sumo sacerdote e ele aponta para Jesus. Todas as festas, toda a lei, toda a palavra de Deus aponta para a obra de Cristo. E o dia da expiação, muito mais especial, porque ele trata de uma caminhada dentro do tabernáculo. E nós, como somos corpo de Cristo, nós fazemos parte desta caminhada, dessa trajetória. Por isso a importância de conhecermos o tabernáculo de Moisés. Exatamente. Né? Da mesma forma que Jesus entrou no tabernáculo, né? O sumo sacerdote Arão entrou no tabernáculo e realizou o sacrifício ali no altar de bronze, que é o primeiro elemento quando entra no tabernáculo. Isso nós precisamos introduzir o ensinamento disso para as nossas vidas práticas, por exemplo. Né? Exato, Nós precisamos... Porque assim, ó, até te interromper aqui, a gente tem uma diferença, muitas vezes a igreja não entende isso, a diferença entre sacerdote e sumo sacerdote, e a diferença entre os sacrifícios diários oferecidos e este sacrifício que era feito somente uma vez por ano. Por quê? Porque a função do povo, com relação ao santuário, era trazer a sua oferta, de ofertas de tardes e manhãs, que eram oferecidas todos os dias. Então, me diz uma coisa, se a gente já tem uma oferta entregue todos os dias, por que era necessário que o sumo sacerdote, uma vez por ano, interrogasse pelos mesmos pecados que já foram confessados e entregues por aqueles mesmos sacrifícios que foram entregues de tardes e manhãs? O mesmo povo estava passando pelo ritual que já tinha passado, digamos assim, porque não era, como é que eu posso dizer, eles não tinham a conclusão do perdão dos pecados. Eles estavam dependendo exclusivamente do sumo sacerdote. E isso era uma vez por ano, tendo uma representação muito diferente do que é hoje. Por quê? Porque Cristo, como diz no livro de Hebreus, a gente vai entrar, o sacrifício dele foi um sacrifício que cobre todos esses, tanto os diários, como esse que era uma vez por ano. Porque senão o próprio escritor nos diz, senão Cristo deveria ter morrido muitas vezes, não só uma vez. Né? Exatamente. Pode continuar, irmão, comentando. Bom, é isso que o irmão falou. O sacrifício de Cristo foi único, perfeito. Não teria que realizar novo sacrifício. E nós, sendo corpo dele, precisamos entender este propósito e, principalmente, entender o propósito de cada solenidade. No caso da festa da expiação, é entender o que representa essa trajetória pelo tabernáculo nas nossas vidas, de uma maneira prática. Porque muita gente fala assim, mas são rituais, são cerimônias, isso aí já foi cumprido em Cristo, por que eu tenho que analisar o Levítico 16, por exemplo, se Cristo já fez tudo por nós? Porque isso traz revelação para nós na vida prática. Eu preciso, como participante, corpo de Cristo, eu preciso entender essa trajetória do tabernáculo. Eu preciso sacrificar, colocar todos os meus erros, os meus pecados nesse altar de bronze, né? Sacrificar o meu eu. Eu preciso passar pela bacia de bronze, me purificar, né? Ter as minhas vestimentas limpas, puras,
que são as vestimentas que nós realizamos com justiça, os atos de justiça dos santos, Pode é a seguir. veste, né? É a veste dos santos, da noiva de Cristo, né? E tendo sido purificado, tendo minhas vestes, né, limpas, eu posso entrar no lugar santo, e no lugar santo tem outros elementos valiosíssimos. Tanto é que no dia da expiação, Arão tinha que trabalhar na menorá, no castiçal, né? E o castiçal, ele tem muita revelação para a igreja como ensinamento. A gente pode falar aqui das 7 igrejas, nós podemos falar aqui dos dons, da manifestação do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo, só olhando para a menorá, né? Não podemos entrar aqui, não precisamos entrar em detalhes aqui, mas são elementos tão importantes de ensinamentos práticos para nós, que ao praticarmos isso em nossa vida, nós percebemos o quanto nos aproximamos do Senhor, porque o Senhor se encontra lá no trono, e a Arca da Aliança representa o trono. Então, quando nós entramos, cada etapa das nossas vidas, na proximidade com o Senhor, que se encontra lá no trono, que representa a Arca da Aliança, mais próximo eu estarei do propósito que o Senhor Jesus determinou sobre a minha vida. Então, isso é importante, porque a prática nos traz, né, o quão valiosos são esses elementos do tabernáculo. Sim, o exercício do entendimento nos faz refletir, porque, na verdade, assim, como quando o irmão falou do castiçal, a gente entende que o castiçal hoje é um elemento muito forte, representando a igreja. Quando a gente vai lá para o Apocalipse, a gente vê Cristo no meio do castiçal e ele diz muito claramente, aqui é a igreja, ele diz muito claramente, e ele está circulando entre as igrejas. Naquele momento ali, para quem medita, entende perfeitamente sobre isso. E quando a gente medita na palavra, a gente vê lá no livro de Hebreus, até vou abrir aqui agora, Hebreus 9. Por quê? Porque ali era um momento de transição onde o povo não estava entendendo. Paulo saiu para o campo para pregar, e aí o povo estava querendo ainda continuar os rituais. Então, Paulo, com toda a calma, ele começou a pregar e explicar para o povo por que aqueles rituais não eram mais necessários. Nós vamos ler aqui, para quem acha que a gente está falando só da boca para fora, para vocês tentarem entender o que está escrito lá em Hebreus 9. Tá? Vamos ler ali então. Ora, a primeira aliança, quando a gente fala de aliança, a gente fala de pacto, tá? Eu não estou falando aqui do primeiro compartimento do tabernáculo, não. Estou falando da aliança feita entre Deus e o povo de Israel. A primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado no seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, que o irmão falou, né? A mesa, a exposição dos pães, que se chama o lugar santo, ou o santo lugar. Por trás do véu se encontrava o tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. As tábuas da aliança nos mostra aqui que os 10 mandamentos estavam lá, né, no lugar santíssimo. Isso representando, assim, que, para mim, muito claro, tá? Que o homem não conseguia guardar aquela lei, porque ela estava num lugar inacessível, em tábuas e num lugar que só o sumo sacerdote poderia acessar. Entende? Então, quando a gente vê hoje que Cristo, quando ele morreu, se rasgou o véu do santuário, ele mesmo disse, o véu que se rasgou é a minha carne, meu corpo. Então, ele liberou esse espaço para que a gente possa ter acesso. E no mesmo momento que o escritor Paulo nos traz, dizendo que essa lei que estava, essa aliança, essa tábua, os 10 mandamentos que estavam nessa tábua, hoje tem que estar dentro do nosso coração. O Santo dos Santos não é mais inacessível para o homem, de jeito nenhum. Né? O que diz aqui? Ora, depois tudo isto assim preparado, continuamente entra no primeiro tabernáculo somente os sacerdotes para realizar serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, oferece por si pelos pecados da ignorância do povo. O que a gente leu lá em Levíticos 16.
né? Querendo com isso a dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O que ele está querendo dizer aqui? Que se esses rituais continuassem, o caminho da nova aliança feita com o povo, ele não haveria chegado ainda, entendeu? Enquanto esses rituais continuassem. Por isso, o versículo 9. Isso é uma parábola para a época presente, e segundo essa se oferece tanto os dons como o sacrifício, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto, as quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Então já está anunciando a reforma aqui. Agora o mais importante, tá? Quando veio Cristo como sumo sacerdote de bens já realizados, quando a gente diz já realizado, é porque não precisa realizar novamente, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Meu irmão, tu consegue acreditar que tem gente que diz que Cristo não entrou no Santo dos Santos quando ascendeu aos céus? Pois é. É quase inacreditável, né? Quando a gente lê e quando a gente entende a lei e os rituais que eram feitos aqui. Mas, infelizmente, tem gente que diz que não, tá? A respeito dessa parte, eu acho que é isso daqui, mas deixa eu ver aqui, eu acho que eu tinha visto alguma coisa aqui. Eu posso só comentar uma questão sobre essa passagem última que você falou? Depois eu continuo aqui, pode sim. Você citou Hebreus 9, né? 11 e 12. Quando Cristo veio, sumo sacerdote, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, né? Não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, né? Um tabernáculo celestial, né? Não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. Uma vez por todas. Interessante isso aqui. Uma vez por todas. Por que eu estou frisando essa questão de uma vez? Quando a gente olha lá para a sombra, lá para Levítico 16, o sumo sacerdote Arão, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele tinha que borrifar uma vez no propiciatório, né? E depois 7 vezes à frente do propiciatório, no chão. Então, o que eu percebo aqui? Uma vez, uma borrifada, uma vez sobre o propiciatório, que é a tampa da arca, a tampa da arca ali, ele tipifica o trono de Deus. Exatamente. Né? Então, quando a gente vai olhar e meditar no livro de Apocalipse, nós percebemos que a presença de sangue no lugar onde se encontra o trono de Deus só está na pessoa de Jesus, no Cordeiro. Quando a gente vai ler lá, se você quiser abrir aí comigo, lá em Apocalipse 5, verso 6, está escrito assim: eu olhei e vi ali um cordeiro de pé, diante dos 24 anciãos, na frente do trono e dos seres viventes. E no cordeiro havia feridas fluentes. Ou seja, essa única borrifada no propiciatório, ele apontava para Cristo, tudo aponta para Cristo. E essa única borrifada de sangue sobre o propiciatório, que representa o trono de Deus, a gente consegue observar lá no cordeiro que tem marcas de feridas fluentes. Feridas fluentes, marcas de sangue. Então, João viu o cordeiro como morto. E essa visão do cordeiro como morto, tem sim, ele viu ali presença de sangue naquele cordeiro. Mas é uma representação de Cristo lá na região celestial. É a realidade da primeira borrifada que o sacerdote Arão borrifou sobre o propiciatório. E mais uma e aí diferença, a gente... quando Cristo fala uma vez por ano,
que era que era o sumo sacerdote terrestre, e ele entrou uma vez por todas. Então, Uma tem vez por todas. uma vez por ano, uma vez por todas. Por isso que É. não E a temos mais. gente vê uma vez só dá uma única menção de presença de sangue, é no próprio Cordeiro, porque ele entrou, né? Ele se fez, né? Sacrifício por todos. Então, nele, único lugar onde possa haver sangue na região celestial é no próprio Cordeiro. Então, aquela visão de João apontava para a sombra de Arão borrifando uma única vez sobre o propiciatório. Exatamente. Eu quero continuar ali, que eu tinha chegado no texto, que diz assim, ó. Você falou do sangue aí, né? Vamos ler o versículo 22 em diante. Olha só, do mesmo capítulo 9, tá? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, mas figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda, exatamente o que o irmão falou, né? Para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, esses tempos determinados para as festas, né? Se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, exatamente o que o irmão falou. O sangue era um sinal, e este sangue não precisa mais ser derramado, né, irmão? Exatamente. É isso aí. Cristo fez essa obra, né? Uhum. Por todos os que adentram nesse propósito, né? Você vê só que você vai falar de Hebreus 8, você falou de Hebreus 8 aí, né? Você vai. Eu vou falar, tem tanta coisa para falar, mas eu acho que eu vou botar agora Hebreus 10, porque por mais que tenha uma sequência no livro de Hebreus, aqui Uhum. eu vejo detalhes diferentes. Mas o que o irmão vai falar? Legal. Pode dar sequência. Não, esse sacrifício é importante salientar que é necessário que a nova aliança, né? Eu preciso receber o Senhor para que eu entre nessa promessa, né? Do Exato. sacrifício de Cristo. Por isso, irmão, que eu falei no primeiro vídeo lá, para quem não assistiu, vou deixar no rodapé aqui os vídeos da sequência aqui das festas. Por isso que eu falei que a pessoa, querendo ou não, quando ela aceita Jesus Cristo, ela passa por todas as etapas da festa. Você já percebeu isso? Por quê? Ela aceita, primeiramente, ela tem que acertar o cordeiro e não tem escapatória. Não adianta para te entrar para o corpo, que seria os pães asmos, tu vai aceitar o cordeiro. E aí tu começa a fazer parte de um corpo. E o processo de santificação é a retirada do fermento. Você retira todo o fermento e entra no processo de santificação. Afinal, se você faz parte do corpo de Cristo, ele diz: sede santo, porque eu sou santo. É verdade, é isso mesmo. É uma trajetória que é inevitável. Se você quer ser participante do corpo, você tem que caminhar no cumprimento das festas, a Sim, realidade em você, isso, né? Isso é muito importante, né? porque a gente vê assim, né? Muitas vezes, pelos frutos vos conhecereis. Toda árvore que não produz fruto, o que acontece com ela, irmão? Seca e o machado Exato. da raiz está pronto para arrancar. E vai para o Entende? fogo. Arrancar e vai para o fogo. Então, a sequência das festas ela é inevitável. E no momento que a gente está ali participando dessa primeira etapa das festas, a gente está se preparando para aquilo que a gente acredita que vai vir, que é um derramamento de poder muito forte. A gente já tem. Acredito que o corpo de Cristo já tem o Espírito Santo. Mas a Sim. promessa foi a mesma feita lá em Joel. A promessa de Joel, por mais que os discípulos tentaram aplicar para aquela época do Pentecostes lá, diz que nos últimos dias vai ser muito, muito maior. Então, a gente consegue ter um entendimento das duas testemunhas do Apocalipse 11, com aquele grande derramamento de poder que vai haver nos últimos dias, né? E o Sim. povo de Deus, é quem vai tocar as trombetas. Não vai ser Exato. outra pessoa que vai tocar a trombeta.
Mas só vai tocar trombeta quem tiver cheio do Espírito Santo. Entendeu a sequência? Não tem. Muita gente vai aceitar Cristo Jesus e não vai cumprir as últimas etapas das festas. Por quê? Porque não está se santificando, irmão. Essa é a verdade. Verdade. Entendeu? Não está se santificando, não está preparando, não está apresentando frutos, não está apresentando dízimos verdadeiros, né? Não estamos falando de dinheiro aqui, não. Estamos falando de frutos que interessam para o Senhor. Entende? Exato. Não estão fazendo a vontade de Deus nesse ponto, nesse quesito. A igreja precisa crescer mentalmente. A igreja precisa crescer. Por isso que, assim, nós vamos compartilhar agora aqui a tela para tentar fazer entender o que o pessoal naquela época não entendia. O irmão consegue ver aí o que está escrito, não? Direitinho? Eu estou com a minha Bíblia aqui também. Não tá, não tá enxergando a tela aqui que eu estou compartilhando, ou tá? Eu estou enxergando, sim. Estou enxergando. Tá. Não sei se o pessoal vai... Mas eu estou enxergando. Não, o pessoal está enxergando aqui. Se o irmão quiser ler para mim, então, Hebreus 10, a partir do versículo 1, para o pessoal entender o que significa essas sombras, né? Uhum. Posso ler da minha Bíblia? Pode, irmão. Pode ler, a gente vai sublinhando aqui para o pessoal de casa e acompanhando. Tá bom. Hebreus 10... Do 1 em diante. Do 1 em diante. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Isso. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Aqui no meu texto, aqui, eu acho que a tradução está melhor. Recordação de pecados, né? Recordação dos pecados, né? Isso. Uhum. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Olha só que lindo. Então, aqui, para quem não está entendendo, quem está lendo não está entendendo, Jesus está falando aqui nada mais do que a igreja. Ele está apresentando a igreja aqui, irmão. Quando ele fala, sacrifício não quiseste, antes um corpo me formaste, ele não está falando simplesmente do corpo dele, ele está falando dos... ele está falando, até vou dar um stop aqui do cheio, compartilhamento, para falar. Ele está falando aqui o seguinte: antes de sacrifício, antes de que vocês me ofereçam sacrifício, eu quero que vocês se unam no mesmo corpo que eu. O meu corpo está se formando. Aquelas pessoas que me aceitaram como sangue precioso derramado, agora essa pessoa me aceita como os asmos. O corpo, é isso que diz, o corpo está sendo formado, o corpo de Cristo, que é o quê? A igreja. Sim. E aí eu fico pensando, será que as igrejas realmente estão se preparando para ser o corpo de Cristo hoje em dia? É muito fácil eu levantar minhas mãos, eu canso de dizer isso nos meus vídeos, é muito fácil levantar as minhas mãos para o céu, orar, cantar louvores, dizer, eu aceito a Jesus. Tu aceita? Então tu vai fazer parte do corpo dele, sofrer os mesmos sofrimentos que Cristo padeceu. Cristo padeceu por nós, mas você tem que padecer pelas pessoas para poder oferecer, para poder se formar exatamente como o corpo de Cristo, entende? Então, quando a gente lê um texto desse, a gente tem que ir um pouco além, a gente tem que meditar. E as pessoas, infelizmente, não meditam. Pode continuar, irmão. Continuar a leitura? Tá. Versículo 6. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro,
para estabelecer o segundo. Vou fazer mais uma pausa aqui, irmão. Tira o primeiro para estabelecer o segundo não significa assim, ó. Tira o primeiro e esquece, não precisa mais. Não. Repito, não. Não está dizendo, tira o primeiro e deixa para lá agora. Vamos seguir a nossa vida, só a igreja, não precisa mais olhar para isso. Não. Tira o primeiro e estabelece o segundo. Se você não estabelecer o segundo, que é o entendimento dessas sombras, não resolve de nada. Foi em vão todas aquelas mortes de cordeiros. Não, aquilo era para apontar para Cristo. E a igreja simplesmente não medita nos textos, irmão.